Mariologia, conclusão. Duas grandes reflexões ocorrem à guisa de conclusão do quanto foi dito. O título de Nova Eva é o primeiro título com o qual Maria Santíssima é venerada pela tradição cristã, é o título de maternidade, mãe da vida em relação a Jesus, o Messias. Esta prerrogativa foi a primeira a ser definida por um concílio geral, ou seja, pelo concílio de Éfeso em 431. Maria é Theotokos, a mãe de Deus, na medida em que Deus se quis fazer homem. Deste título decorrem as demais prerrogativas de Maria Santíssima. Vê-se que a consideração de Maria, desde as suas origens, tem caráter cristológico. Longe de ser independente de Cristo, é suscitada pela definição da identidade de Jesus Cristo. Assim, a autêntica piedade mariana está relacionada com a fé em Jesus Cristo, a fundamentação bíblica no Antigo Testamento, da mãe do Messias, em Isaías e em Miqueias. No Antigo Testamento ainda se encontram dois textos que com certeza falam da mãe do Messias, sendo o principal o de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Os antecedentes desse versículo são os seguintes. Em 930 deu-se o cisma de Israel, onde resultam o reino do norte, ou da Samaria, o reino do sul, ou de Judá. Este é o da dinastia de Davi, que tem as promessas de dar ao mundo o Messias, ao passo que o reino do norte é o cismático. Por volta de 735 a.C., reinava em Judá Acás, que reinou de 736 a 716, filho de Joatão e, por conseguinte, descendente de Davi. Ao norte, o rei Facéia, que governou de 767 a 762 da Samaria, e o rei Razim da Síria se coligaram para derrubar o pesado jugo da Assíria. Queriam ampliar e fortalecer esta coligação, envolvendo nele o reino de Judá. Acás, porém, recusou-se a entrar na campanha. Em consequência, os dois reis do norte resolveram fazer-lhe a guerra. Queriam depô-lo e colocar em seu lugar um sucessor, filho de Tabael, de origem não davídica. Vencendo Judá, os dois reis abriram um caminho para o Egito, um possível aliado sempre disposto a combater os mesopotâmicos, os assírios e os babilônios. Ora, o exército da Síria e da Samaria invadiu Judá, obrigando Acás a se recolher em Jerusalém, ameaçada pelos adversários numa situação angustiante. Diz o texto sagrado: agitou-se o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Está em Isaías capítulo 7, versículo 2. A única saída para Acás era pedir a intervenção do rei assírio Teglat-Falazar III, que governou de 745 a 727, que não tardaria a atender. Todavia, a política de alianças com povos estrangeiros era proibida a Judá, pois tais alianças acarretavam perigo de contaminação religiosa para o povo messiânico, conforme está em 2 Reis, capítulo 16, versículo 7 ao 10, e 2 Crônicas, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20. Foi então que Deus enviou o profeta Isaías ao rei Acás para lembrar-lhe a política da fé ou a necessidade de confiar na providência divina. Não temas, nem te acovades, se não credes, não subsistireis. Está em Isaías, capítulo 7, versículos 4 a 9. A fé devia ser o fundamento da existência do povo de Deus. Este havia de se apoiar na palavra de Deus. Já que o profeta exigia de Acás uma atitude de fé muito intensa, ofereceu ao rei um sinal, penhor da incolumidade do rei de Judá. Pede para ti um sinal, ó Senhor teu Deus, nas profundezas do abismo, no alto do céu. Está em Isaías, capítulo 7, versículo 11. Acás não era fiel ao Senhor, mandara imolar seu filho aos deuses, fazendo-o passar pelo fogo segundo os costumes abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel, segundo 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Por isso recusou hipocritamente o sinal, com quem não quer tentar a Deus pedindo milagres. Como quem não quer tentar a Deus pedindo milagres, conforme Isaías, capítulo 7, versículo 12. Em consequência, o profeta, em nome de Deus, propôs o sinal. Sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. O anúncio é solene. Para entendê-lo é preciso identificar quem seja esse Emanuel e quem seja a jovem mãe do Emanuel. Quem é o Emanuel? Há quem veja nele o rei Ezequias, filho de Acás, todavia este não preenche o título Deus conosco. Isaías tem em vista imediata ou imediatamente o Messias. Este sim é a garantia de que a dinastia de Davi não será destronada, por causa do Messias prometido a Davi e a sua descendência. É que Acás não será desapossado da realeza, a casa de Acás, que é a casa de Davi, deverá permanecer incólume, porque a ela foi prometido o Messias como descendente de Davi. Esta interpretação é confirmada pela consideração de Isaías, capítulo 9, versículos 5 seguintes, onde aparece um menino Messias que tem predicados divinos. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Traz o cetro do principado e se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu glorioso principado e a paz não terão fim no trono de Davi e no seu reino, firmando-o e consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça. Está em Isaías, capítulo 9, versículos 5 seguintes.
O título Deus Forte, El Gibon, está reservado ao Senhor Javé, em Isaías capítulo 20, versículo 21, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, em Jeremias capítulo 32, versículo 18, e em Neemias capítulo 9, versículo 32. E quem é a mãe do Emanuel? É dita Alma, a quem veja nela a esposa do rei Acaz, mãe de Ezequias. Acontece, porém, que jamais na Bíblia a palavra Alma designa uma mulher casada ou jovem que tenha perdido a virgindade, mas 5 vezes ocorre este vocábulo no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 24, versículos 43 e seguintes, alude a Rebeca antes do seu casamento com Isaac, antes dela frunfar. Êxodo capítulo 2, versículo 8, refere-se a Maria, irmã de Moisés, ainda núbio, também sem frunfar. No Salmo 68, versículo 26, alusão às donzelas virgens que acompanhavam o cortejo sagrado tocando tamborins. Tem em Cânticos também, capítulo 1, versículo 13, capítulo 6, versículo 8, trata-se de jovens, entre as quais o rei escolhia sua esposa, também tinha que ser virgem. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 18 e seguintes, menção da jovem núbio que atrai o jovem, também virgem. A verdade é que jovem núbio não diz explicitamente virgindade. O termo hebraico preciso para indicar a virgem é betulá. Contudo, supõe-se que a jovem núbio seja virgem a menos que viva desregradamente. O profeta terá escolhido o vocábulo Alma, de preferência Betulá, a fim de realçar a juventude da mãe do Messias, juventude que Betulá não indica necessariamente. É de notar que os próprios israelitas entenderam Alma no sentido de virgem, pois os tradutores do texto para o grego, em Alexandria, recorreram aos vocábulos Partenos, ou Partenos, virgem, já nos séculos III e II a.C. Foi o texto alexandrino, ou dos 70, que São Mateus citou em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Emanuel. A virgindade da mãe do Messias põe em relevo o caráter extraordinário do seu parto. O filho dessa virgem, mãe, é especial, dom de Deus aos homens, como a salvação é dom de Deus. A Bíblia apresenta o caso de outras mulheres que deram à luz em circunstâncias extraordinárias, homens importantes da história da salvação. A Sara idosa, em Gênesis capítulo 21, versículos 1 ao 7, gerou Isaac. Rebeca, em Gênesis capítulo 25, versículo 21, concebeu, estéril, Esaú e Jacó. Raquel, em Gênesis 30, capítulos 22 a 24, tornou-se mãe de José contra todas as previsões. A mulher de Mané gerou Sansão, embora estéril, conforme Juízes, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Ana, mãe de Samuel, teve seu filho também na esterilidade, segundo 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 ao 28. Enfim, Elizabeth, de Zacarias, gerou João Batista. Elizabeth ou Isabel, né? Gerou João Batista em idade avançada, conforme Lucas, capítulo 1, versículos 11 ao 25. Em conclusão, Isaías garante a casa a incolumidade do seu trono, prometendo o nascimento do Emanuel, ou do Messias, filho de mãe virgem. É a salvação a ser trazida em plenitude pelo Messias que assegura a salvação a Acás 7 séculos antes do Messias. A grande bênção do Deus conosco exerce a ação antecipada nos tempos de Acás. Toda profecia bíblica, sempre o próprio Apocalipse, trata do momento presente, uma profecia imediata, mas que ao mesmo tempo ela supera no tempo a sua imediaticidade, ou seja, ela está para o futuro também, ela é para o agora, mas também para o futuro, de alguma maneira, de forma simbólica, ela diz sobre momentos vindouros que hão de vir e acontecer, de se realizar, de se concretizar na história. Para entender bem o valor do sinal assim dado por Isaías, isso em praticamente todos os textos bíblicos, no Gênesis, no Antigo Testamento todo, quando fala de Jesus, não fala de Jesus imediatamente, fala daquele momento presente de algum líder, de algum profeta, e fala também de uma profecia para o futuro, de algo que há de se concretizar de forma plena, porque naquele momento presente, ali onde o texto estava sendo escrito, naquele momento ali não era de forma plena ainda era de forma rudimentar, e no futuro é de forma plena, se realiza em Jesus Cristo, na sua mãe. Então, para entender bem o valor do sinal assim dado por Isaías, devemos ponderar o seguinte: estamos acostumados a ver a história como algo que se desdobra do passado para o futuro. É uma sucessão de eventos que depende de um evento básico pretérito. No caso dos profetas, porém, requer-se outro modo de conceituar a história. Em vez de se desdobrar do passado para o futuro, ela tem seu ponto de partida no futuro. Ela depende do futuro e tem sua justificativa no futuro. Com outras palavras, a história sagrada tem o seu centro no Messias ou em Jesus Cristo, e é a partir deste que os eventos se sucedem e desenvolvem. Ainda, o Davi é função de Jesus Cristo também. Davi já é uma profecia do próprio Cristo, e é explicado por Jesus Cristo, em vez de Jesus Cristo ser função de Davi, explicável por Davi. E tem Miqueias também 5, capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Eis o texto que se trata: E tu, Belém, Éfrata,
pequena demais para ser contada entre os clãs de Judá. De ti sairá para mim aquele que deve governar Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imensuráveis, por isso Deus os abandonará até o tempo em que dará à luz àquela que deve dar à luz. Então o que houver restado de seus irmãos se reunirá aos filhos de Israel. Este texto pode não ser tido como profecia messiânica. Seria explicável simplesmente como anúncio de salvação e restauração do povo de Israel após o exílio babilônico. As mulheres voltariam a dar à luz normalmente e os filhos de Israel dispersos voltariam a se unir aos habitantes de Judá. Todavia, a interpretação messiânica é muito plausível, de mais a mais que Miqueias foi contemporâneo de Isaías e possivelmente seu discípulo. A própria tradição judaica, antes dos cristãos, viu nestes versículos uma profecia messiânica a anunciar a vinda de um novo Davi que governaria com firmeza e segurança o povo de Deus. Por isso eles esperavam um líder político. Jesus era muito mais do que um líder político, ele era um líder espiritual, fazendo-nos atentar para esse mundo aqui também, não abstém da política, apesar de que o propósito imediato dele não era político, o propósito dele era para além da política, para o mundo eterno, para a vida eterna. Apesar de que, se os cristãos amarem o próximo a si mesmo, as relações políticas serão muito mais amistosas, justas, fraternas. São Mateus dá a ver que tal profecia se cumpriu por ocasião do nascimento de Jesus, está em Mateus capítulo 2, versículo 6. Os próprios sacerdotes e escribas de Israel citaram em Miqueias capítulo 5, versículo 1 e seguintes para indicar o lugar em que o Messias devia nascer, ver Mateus capítulo 2, versículos 4 ao 6. Examinemos, pois, de mais perto o texto de Miqueias. O profeta supõe Israel humilhado por seus inimigos. Estava sendo humilhado naquele momento ali por Roma, né? A humilhação, porém, não é definitiva. Naquele momento de Miqueias não era por Roma, né? Era uma outra, né? Mas no momento de Jesus era por Roma. Na pequena cidade de Belém, aquela que deve dar à luz um soberano cheio de poder de Javé, ou Iavé, como os evangélicos chamam de Jeová, né? Que dará início à paz messiânica. Alguns traços particulares são importantes. São Mateus, em vez de dizer Belém, pequena demais, prefere escrever Belém. Não és o menor entre todos os clãs de Judá. O evangelista atribui aos sacerdotes e escribas de Herodes um modo de ler que exalta a cidade do Messias. As origens desse soberano são de tempos antigos. Há aqui uma referência aos primórdios mais remotos da casa de Davi, de acordo com a genealogia de Ruth, capítulo 4, versículos 18 a 22. Mas pode-se ver aí também uma alusão à origem transcendental ou divina desse rei. Chama atenção a construção da frase de Miqueias. Em vez de dizer simplesmente que virá o grande rei, o profeta escreve até o momento em que dará à luz aquela que deve dar à luz. Se referindo a Maria, a uma mulher, né? Por que essa referência especial à mãe do rei Messias? Há quem responda que Miqueias queria aludir à mãe do Emanuel, mencionada em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Essa mãe já era conhecida dos contemporâneos de Miqueias através da pregação de Isaías. Eis porque ela estaria em primeiro plano no vasto quadro da profecia messiânica, segundo Miqueias. Então a interpretação é plausível. Para se entender o nexo existente entre o rei Messias e sua mãe, convém lembrar que a rainha-mãe gozava de especial veneração nas cortes do Oriente Antigo. Na Assíria, na Babilônia, na Fenícia, no Egito, no Antigo Testamento, a rainha-mãe era chamada de Gebirá, isso é a mãe do Senhor, ou a grande dama, conforme está em 1 Reis, capítulo 15, versículo 13, em 2 Reis, capítulo 10, versículo 13, em Jeremias, capítulo 3, versículo 18, no capítulo 29, versículo 2 também de Jeremias. O nome da rainha-mãe é frequentemente mencionado pelo autor do livro dos Reis, em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, no capítulo 15, versículos 2 a 10, do capítulo 22, versículo 42, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 26, do capítulo 12, versículo 2, no capítulo 15, versículos 2 a 23. Então percebe-se claramente a eminente posição da rainha-mãe, comparando entre si 1 Reis 1, capítulo 16 e seguintes, e 2, capítulo 2, versículo 19. No caso, a esposa de Davi, Betsabeia, vai pedir ao rei em favor de seu filho Salomão, ajoelhando-se diante do rei. No segundo caso, o rei Salomão recebe a visita de sua mãe Betsabeia, ergue-se para ir ao seu encontro, prostrando-se diante dela e manda que ela se sente à direita do rei. Estes dados explicam que a expectativa do futuro rei messiânico em Israel estivesse associada à figura honrosa da mãe do Messias, como em Isaías, capítulo 7, versículo 14, e em Miqueias, capítulo 5, versículos 1 e seguintes. A referência à venerável mãe do Messias, em ambos os casos, é concetânea com os costumes das cortes orientais. Então, esse é um trecho, né, da Mariologia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo e que possa ajudá-los aí nos seus estudos. Hasta la vista, babies, até a próxima.